Boa noite. Me chamo Raimundo da Silva e tenho 27 anos. Quando tive o desprazer de ficar frente a frente com a fera, que só tinha ouvido falar em filmes e histórias, eu tinha 25 anos. A pequena vila que moro estava passando por muitos boatos de uma suposta criatura que muitos diziam estar rondando o cemitério, que ficava próximo à minha casa. Muitas pessoas já vinham falando que essa tal criatura era muito parecida com um enorme cão negro e que também já tinha sido vista embrenhadas por entre as matas, próximas não somente do cemitério, mas também à casa que eu moro. Sempre tive uma vida um pouco agitada. Na maioria das vezes, estava reunido nas casas de amigos. Bebedeiras e festas faziam que por muitas vezes eu passasse a noite fora de casa. E foi em uma dessas vezes que por muito pouco a minha vida quase foi tirada de mim. Me lembro de não ter avisado a minha família que eu estava de saída e não sabia a hora que voltaria ou se voltaria. Simplesmente me arrumei e fui para a casa de um amigo que chamamos de Polaco. Entre minha casa e a casa desse amigo tinha muitos terrenos que pareciam grandes campos tomados por matos. E também tinha o tão falado cemitério. Enquanto eu fazia o caminho até o meu destino, no momento em que eu passei por frente ao cemitério, olhei para o portão de entrada e comecei a sorrir. Cheguei a pensar que o povo só poderia estar ficando louco, sair com tal conversa, que naquele local muitos viram um suposto lobisomem. Eu simplesmente sorri e debochei de tudo aquilo que foi falado. Tão logo cheguei em meu destino, fui recebido por alguns amigos, e junto com eles, um enorme copo de algo forte. A bebedeira iria virar à noite. Depois de algumas horas bebendo e conversando, todos por ali já estavam com os ânimos agitados, e não demorou muito para que começasse um pequeno desentendimento entre o povo. Pelo que entendi, tudo por causa de mulher. Quando eu notei que a discussão iria chegar em um ponto que indicava que não iria dar coisa boa, me despedi de algumas pessoas e garrei o rumo de casa. Enquanto eu fazia o caminho, eu pensava na encrenca do povo. E foi em um determinado ponto da estrada que eu estava que notei que algo tinha cruzado a rua muito rápido. Acreditei que só poderia ser algum cachorro, pois pulou o muro de uma casa e entrou na mata do outro lado da rua. Como já era tarde, era possível notar que uma densa cerração estava se formando. E quanto mais próximo eu chegava do cemitério, mais difícil era enxergar o que havia à minha frente. Foi então que, por um momento, eu tive a impressão que alguma coisa vinha me acompanhando pela mata. Devido ao tempo seco e à falta de chuva, toda a região que eu morava sofria com a seca. Eu conseguia ouvir os galhos estralando na mata. O barulho de galhos se quebrando parecia ser do meu lado. Foi então que, no momento que olhei em direção do barulho, vi o que parecia ser um par de olhos amarelados por entre algumas moitas. E por estar um pouco bêbado, parei e comecei a falar um monte de besteiras, na mesma direção do que é que fosse que estivesse me acompanhando pela mata. Como naquele momento não obtive nenhum tipo de resposta, abaixei a cabeça e continuei meu caminho. Foi então no momento que olhei para trás que vi um enorme animal negro sair da mata e se colocar em pé como uma pessoa. Aquilo parecia ter as pernas quebradas para trás. Também andava um pouco arqueado para a frente. Seus braços eram tão compridos que por poucos centímetros não esbarravam no chão. Aquilo vinha andando de aparamata, por dentro de uma valeta que percorria toda a extensão da rua. Eu estava bêbado, mas o choque que eu levei ao ver aquele ser foi tão grande que parece que foi instantâneo que fiquei bom. Eu tratei de apurar meus passos, e foi no momento em que me aproximava do cemitério que eu vi que o que estava atrás de mim, de alguma forma tinha me passado. Acredito que tenha se embrenhado na mata e passado à minha frente.
Aquele ser estava sobre o muro do cemitério. Parecia que estava aguardando o momento que eu passaria por ali para me atacar. Eu não tinha como voltar para trás. Então eu pensei que de uma forma ou de outra, eu seria pego pelo lobisomem. Quando eu cheguei no cemitério, parei bem na direção em que aquilo estava e ergui a minha cabeça. Quando olhei no semblante daquele ser do inferno, era possível ver que a criatura tinha em seu rosto traços que pareciam de uma pessoa. Aquilo parecia ter sido jogado ao fogo e seu corpo foi queimado, pois o que vi foi um animal sem pelos, com o corpo totalmente negro, que exalava um forte cheiro de podridão. Abaixei minha cabeça novamente e, bem devagar, comecei a caminhar novamente. Eu conseguia ver aquele ser ir até o final do muro e voltar por cima do mesmo, e assim foi até que eu passasse por toda a frente do cemitério. Depois de já estar a alguns metros longe, olhei para trás novamente e vi o momento que aquele ser se jogou para dentro dos muros do cemitério. Então ouvi um forte uivo que cortou a noite. Depois disso, me preguei a correr como nunca corri em toda a minha vida. Quando cheguei em minha casa, vi minha mãezinha olhando pela janela. Quando ela me viu, correu abrir a porta. Ela estava tão nervosa que não sabia se me xingava ou me abraçava. Depois disso, ela me perguntou se eu ouvi o uivo. E quando a contei sobre a criatura e que tinha a visto no cemitério, ela me abraçou forte. Eu conseguia sentir em meu peito os soluços de minha mãe. Então ela me pediu para que eu me acomodasse, não abusasse mais com a noite. E eu, depois de ter passado por tudo isso, decidi parar um pouco com tudo. E depois daquela noite, nunca mais deixei de ouvir os conselhos da minha mãe. Eu sempre fui incrédulo, nunca acreditei em histórias de lobisomens e feras sobrenaturais. Mas depois de tudo isso que passei, hoje em dia, não desacredito de mais nada. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite. Me chamo Roberto, tenho 21 anos e moro no estado do Paraná. O que irei contar a vocês aconteceu exatamente em 2020, às margens de um rio onde muitas famílias costumam passar o final de semana. Tudo já estava combinado. Eu e minha esposa e mais 2 casais de amigos iríamos passar o final de semana acampando. Decidimos ficar em uma área particular. Era uma grande chácara. A casa que alugamos era à beira de um rio e possuía como se fosse uma garagem que virava pier para a entrada de barcos diretamente na água. Era um ótimo lugar. Mas a nossa intenção não era ficar na casa. Queríamos sair um pouco da zona de conforto que a cidade oferecia e esquecer um pouco a civilização. Tão logo achamos um bom lugar para ficarmos, armamos as barracas e saímos para a mata à procura de galhos secos para fazer uma fogueira, para que durante a noite não fôssemos surpreendidos por cobras ou aranhas. A fogueira estava pronta e ao cair da noite seria acesa. Tão logo arrumamos tudo, decidimos ir até a beira do rio nos divertir um pouco. Notei que do outro lado do rio havia uma grande plantação de árvores, e conforme a noite ia chegando, aquele lugar se tornava ainda mais macabro. Voltamos para o acampamento, e tão logo a noite caiu, acendimos a fogueira. As mulheres começaram a preparar algo para comermos, e eu e mais 2 amigos preparávamos as bebidas. Tudo ia da melhor forma possível. Mas então algo muito estranho aconteceu. Todos nós ouvimos gritos na direção daquelas árvores. E o mais estranho é que no início era como se fosse uma pessoa que estava gritando. E conforme aquilo ia andando ao redor do rio, deixavam de ser gritos de uma pessoa e viravam gritos de algo sobrenatural.
Já estávamos um pouco alterados pelas bebidas. Começamos a gritar também. Aquilo gritava de um lado e nós gritávamos do outro. Então, por alguns segundos, tudo ficou em silêncio, mas não demorou muito para o que gritava do outro lado do rio voltar a gritar. E dessa vez era muito pior. Era como se um animal estivesse ferido. Eram gritos agonizantes, e esses gritos vinham acompanhando o rio. Acredito que o que fosse estava tentando encontrar uma forma de atravessar. Ficamos olhando para tentar ver o que poderia estar do outro lado, mas não conseguimos. E assim foi boa parte da nossa noite. Pela manhã procuramos o dono da chácara e contamos tudo o que havia acontecido. E ele não demonstrou nenhuma preocupação. Simplesmente falou para não nos preocuparmos e que não deveria ser nada. Quando estávamos voltando para o nosso acampamento, em conversa com os nossos amigos, resolvimos voltar para onde os carros estavam, para pegarmos alguns alimentos e lanterna. E quando retornávamos, eu tive a sensação de que alguma coisa ou alguém estava nos observando na mata. Paramos e começamos a olhar à nossa volta. Foi quando um homem muito velho saiu da mata e veio em nossa direção. Nos cumprimentou e em conversa pediu para que nenhum de nós ficássemos na mata essa noite, que alguma coisa estava à espreita, e não era coisa boa. Então logo aquele senhor foi embora, concordamos em não falar nada para as nossas mulheres, e acabamos fazendo a pior escolha. Decidimos passar a noite no mesmo local. A lenha já estava toda amontoada. Sobre as barracas, decidimos colocar uma lona grande para nos proteger do sereno e também de aranhas. A noite chegou e a fogueira já estava acesa. As mulheres estavam conversando e eu e meus amigos estávamos na beira do rio, olhando para o outro lado e imaginando o que poderia estar do outro lado gritando. Um vento frio cortava a noite e não demorou muito para uma densa cerração começar a tomar conta de todo o local. Nossa fogueira estava quase apagada e as madeiras já estavam úmidas. Ficamos apenas com alguns lampiões acesos. Estávamos todos reunidos bebendo, quando começamos a ouvir alguns rosnados na mata, e dessa vez estava próximo. Algum animal grande estava ao nosso redor. Clareávamos com as lanternas e não conseguíamos ver nada. O que é que fosse era muito rápido. Foi então que vimos algo que nos deixou com muito medo. Era um cão grande, com grandes pelos por suas costas. Suas pernas não tinham pelagem alguma. O incrível é que parecia pernas de uma pessoa, pernas quebradas para trás. Notei que as patas da frente eram deformadas e com grandes garras. Sua cabeça era como de um cachorro, com olhos amarelados e grandes presas em sua boca. Aquilo por um instante ficou só nos observando. Então não pude acreditar no que estava vendo. Aquela coisa se colocou em pé sobre as patas traseiras e começou a correr em volta do nosso acampamento. Nesse momento todos ficamos assustados. As mulheres queriam sair dali. Pegamos alguns pedaços de madeira e também facões. Se aquilo viesse nos atacar, sabíamos que não teríamos chance, mas teríamos que lutar por nossas vidas. Deixamos tudo para trás, e no momento em que estávamos voltando para a casa, aquela coisa nos alcançou. Ficamos ali, parados, e vendo aquela fera nos olhando. Aquela coisa estava parada nos observando. Um forte cheiro de enxofre e carniça infestou o lugar, e no momento em que aquela coisa se colocou em pé, corrimos para a mata, até que chegamos em uma pequena casa velha. Batimos na porta e pedimos por favor para abrirem, pois estávamos em perigo. Então a porta se abriu. Entramos ligeiro e não demorou muito para aquela fera chegar à casa e começar a gritar por volta. Aquela coisa se jogava sobre a porta, e se conseguisse derrubar, com certeza estaríamos todos mortos. Foi então que aquele homem, o dono da casa, foi até a porta e começou a falar para aquela fera ir embora. Que ela não pertencia àquele lugar e que fosse não voltasse nunca mais. Nós conseguimos ouvir aquela coisa. Parecia resmungar do outro lado da porta. E não demorou muito para tudo ficar em silêncio.
Então aquele senhor acendeu alguns lampiões e eu o reconheci. Era o mesmo senhorzinho que tinha nos parado na mata. Ele começou a nos contar sobre aquela fera e nos falou que tivemos muita sorte de achar a casa dele. Falou que não tínhamos chance alguma contra aquele ser. Ele nos falou que aquela coisa era um ser que veio direto do inferno, que matava por prazer, e que se ficássemos naquela mata, com certeza não teríamos chance alguma. Ele pediu para passarmos a noite na sua casa, mas que tão logo o primeiro raio de sol aparecesse, teríamos que ir embora daquele lugar. Depois de passarmos a noite em claro e o dia começar a tomar o lugar da noite, nos despedimos e agradecemos a ajuda. No momento em que estávamos saindo da casa, vimos um homem que vinha em nossa direção. Passamos por ele sem falar nada. Ele estava todo machucado com alguns cortes pelo corpo. Em sua boca tinha marcas de sangue. Ele estava todo sujo. De longe vimos aquele homem entrar na casa em que estávamos, e de lá não saiu. No momento em que estávamos se despedindo do chacreiro, ele perguntou como tinha sido a nossa noite. Não quisemos entrar em detalhes com ele. A única coisa que ele falou foi que algumas pessoas que frequentavam aquele local tinham relatado ter visto um grande cão negro, e que algumas pessoas chegaram a falar que era um lobisomem. Perguntei para ele se ele nunca viu nenhum animal estranho ao redor de sua chácara. Ele respondeu que não, mas que ficaria atento a qualquer movimento em sua propriedade. Nos despedimos e saímos o mais rápido dali. Nunca pensei que iria presenciar esse tipo de coisa. Meus pais sempre me alertaram para não abusar com beira de rio, principalmente com locais que eu não conheço. Essa foi a experiência mais intensa que já tive, pois jamais poderia imaginar que essas coisas existissem. Boa noite. Já faz muito tempo que rumores cercam a vila que eu moro. Muitos dizem que as aparições que são vistas próximo ao cemitério são de pessoas que estiveram nessas terras antes da vila que moramos ser formada. Boa noite, me chamo Iago, e o que estarei falando através desse relato a esse canal aconteceu comigo no ano de 2013, e foi no dia em que eu completei 21 anos. Eu estava em minha casa, tinha passado um dia maravilhoso, comemorando meu aniversário ao lado da minha família. E foi então que meus amigos resolveram fazer uma pequena festa para comemorar o meu aniversário. Eu nem imaginava que tão logo saísse de minha casa, o caminho que eu tomaria me colocaria frente a frente com um lobisomem. Era uma sexta-feira, próximo às 16 horas, quando o celular tocou. Quem falava comigo era um de meus amigos, e depois de algum tempo conversando com ele, ele me falou que estavam organizando uma festinha e que iria acontecer depois das 8 horas da noite. Então tratamos um horário e combinamos para nos encontrarmos próximo às 9 horas da noite, em uma praça que fica bem no meio da vila em que ele mora. Desliguei o celular e fui até meu quarto me arrumar, esperar o horário para sair de casa. Decidi fazer o caminho até a casa de Felipe a pé. Minha mãe, como sempre, muito cuidadosa, e devido aos muitos comentários que já vinham se desenrolando por toda a nossa vila, me pediu para que eu não passasse pelo cemitério aquele horário, antes tivesse escutado os conselhos de minha mãe. Eu tinha duas opções: ou passava pela frente do cemitério e dava a volta, deixando o caminho muito mais longo, pois o cemitério era muito grande, ou passava pelo meio do cemitério, encurtando o caminho e o tempo de caminhada até a casa de Felipe, sem nem ao menos pensar decidir cortar caminho. E foi no momento que eu cruzava o cemitério que eu tive certeza que tinha tomado a pior decisão da minha vida. Depois de já ter feito boa parte do caminho, e também ver que aquela noite ninguém estava fazendo o mesmo caminho que eu, notei que alguma coisa estava me acompanhando de longe. O cemitério não possuía túmulos, somente lápides, com pequenas cruzes que ficavam diretamente no chão. Sempre que eu olhava por entre as cruzes, eu conseguia ver uma sombra, que para mim parecia somente um cachorro que vinha me acompanhando. Mas em determinado ponto, eu teria que passar por um grande aglomerado de árvores que não eram tão altas.
e seus galhos passavam de um lado para o outro da rua. Durante o dia, todo esse local se transformava em uma bela paisagem, mas à noite, todo aquele cenário de beleza se transformava e deixava o cemitério ainda mais assombrado. Então, no momento em que eu estava passando por essas árvores, pude ver que aquela sombra que me acompanhava de longe estava correndo muito rápido por entre as árvores, e depois de ter se distanciado de mim, aquilo saiu alguns metros à minha frente. Eu conseguia ver que era uma enorme sombra sentada bem no meio do caminho, por onde eu iria ter que passar. Achei que era apenas um cachorro, e conforme ia me aproximando cada vez mais, comecei a ouvir grunhidos e rosnados de algo que jamais poderia ser um cachorro que fazia. No momento que faltava próximo a 20 metros para chegar até aquilo, parei no meio do caminho e fiquei olhando para tentar entender que animal poderia ser aquele que estava à minha frente. A sua silhueta era de um cão de grande porte. Seus braços eram muito grandes e suas pernas eram como de uma pessoa. Não tinha como eu voltar para trás, pois já tinha feito a maior parte do caminho. Então, no momento em que eu caminhei lentamente em direção ao que estava parado à minha frente, foi quando tive a desagradável surpresa. Aquilo se colocou em pé e caminhou devagar em minha direção. Eu conseguia ver que aquilo não tinha muitos pelos pelo seu corpo. Suas mãos eram como de uma pessoa. A única diferença é que seus dedos eram alongados e deformados, com grandes unhas negras. Nesse momento o medo tomou conta de mim. Minhas pernas travaram e nem a minha voz saía. Muito pouco conseguia me mexer. E antes que aquilo conseguisse chegar até mim, eu consegui me movimentar e corri como nunca tinha corrido antes. Foi então no momento em que eu estava correndo que eu olhei para trás e pude ver que o que eu achava que era um cachorro era na verdade um lobisomem. Aquilo conseguiu me alcançar e acabou me atacando. O salto que aquilo deu sobre mim foi o suficiente para me derrubar no chão e também para que eu acabasse batendo minha cabeça em uma pequena lápide. Com a pancada que dei, acabei desmaiando. Depois disso não vi mais nada. Quando recuperei minhas forças, me acordei com uma forte dor de cabeça e ainda estava dentro do cemitério. Mas não estava mais sozinho. Meus amigos que estavam me esperando notaram minha demora e, como eu tinha mandado mensagem falando que já estava a caminho, resolveram vir ao meu encontro. Estavam todos ao meu redor e me perguntando o que tinha me acontecido. Mesmo sabendo que eu seria alvo de chacota entre todos eles, acabei contando tudo o que me aconteceu e que fui atacado por um lobisomem. No momento do ataque, acabei caindo e batendo forte a cabeça. Todos ficaram quietos e me olhando. Ninguém comentou nada sobre o que eu disse. Então me ajudaram a levantar e falaram que tínhamos que sair rápido do cemitério. Depois de cruzarmos o cemitério e eu também já estar bem melhor, perguntei para Felipe por que todos ficaram quietos quando eu falei que o que me atacou era um lobisomem. Felipe me contou que no momento em que vinham fazendo ao lado oposto do cemitério, notaram que um velho, de aparência cansada, vinha de encontro a eles, e que tão logo passaram por aquele senhor, eles olharam para trás e viram que aquele homem estava parado, na mesma estradinha que estavam. E conforme iam se distanciando, podiam ver que aquele senhor foi ficando para trás, mas continuava lá. E antes que sumisse no breu da noite, entrou correndo na mata e sumiu. Achamos estranha a atitude daquele velho. Apressamos nossos passos e continuamos o caminho. E não demorou muito para encontrarmos você caído no chão, desacordado. Depois de ouvir tudo o que meus amigos me contaram, fiquei pensando, será que o lobisomem que vi e o velho que meus amigos viram fazendo o mesmo caminho podem ser uma só coisa? E também, depois de estar mais tranquilo, me lembrei da minha mãe me aconselhando para não cruzar o cemitério. Se eu tivesse a escutado, não teria passado por tudo isso. Depois de tudo que passei, muitas pessoas continuavam relatando ver não somente o lobisomem andando por entre as cruzes do cemitério, mas também um velho, mas nunca os dois na mesma noite. Com tudo isso aprendi uma lição, e nunca mais deixei de escutar a minha mãe. Cruzar o cemitério à noite, isso não faço mais. E de dia,
só se estiver acompanhado. Boa noite.